Vamos dar sequência então aqui o Linha de Frente, porque a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal justamente a redistribuição de um inquérito que investiga um esquema de corrupção que teria desviado mais de R$ 1 bilhão em recursos públicos. A Operação Overclean está na relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, mas a Polícia Federal alega que o ministro Flávio Dino está mais preparado para julgar o caso porque ele já conduz outros processos relacionados às emendas parlamentares. Agora, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, aguarda as informações técnicas sobre a distribuição do inquérito da Secretaria Judiciária do STF, a Operação Overclean. Ela foi deflagrada em dezembro do ano passado. 1 bilhão e 400 milhões de reais em recursos públicos foram desviados através de contratos superfaturados e licitações envolvendo prefeituras e o Departamento Nacional de Obras contra Secas. E com todo esse dinheiro a ponte caiu lá, que integrava 2 estados e ninguém percebeu, precisou cair e morrer gente para daí tomar alguma atitude, né? Mas, de qualquer forma, eu quero perguntar para você, então, Milagre, vou começar com você. Isso, do ponto de vista jurídico, é normal ou nós poderemos aí ter um pedido aí negado pelo ministro Barroso? Olha, Marcelo, normal sim, é coerente que a Polícia Federal requeira redistribuição do inquérito para um ministro que tem se dedicado a essas questões. Então, dos 11 ministros, a gente pode trabalhar ali os ministros mais afetos às redes sociais, os mais afetos a combate à corrupção e o ministro Flávio Dino, nós já repercutimos aqui no Linha de Frente, tem trabalhado à frente envolvendo emendas parlamentares, que nós sabemos é um grande vasoduto de corrupção hoje, né? Ou seja, emendas PIX, emendas de comissão, emendas de bancada, muitos em que você não precisa identificar destinatários, muitas sem afetação, muitas sem qualquer garantia contrapartida, o que serve hoje muitas vezes de curral eleitoral, ou seja, os parlamentares utilizam isso nas suas bases ou até em outras regiões como uma forma de se perpetuarem no poder. Nós sabemos que essas emendas foram suspensas, ano passado foram suspensas, até que essa nova diretriz trouxesse mais transparência, foram liberadas pelo ministro, mas ainda assim o ministro está atuando especificamente nessa questão ligada a mais transparência, a critérios que ele entende relevantes para combater essas fraudes em licitações e nas emendas, e nesse sentido nada mais correto, sim, de que seja redistribuído. Eu não vejo qualquer empecilho jurídico nesse sentido, de se destacar, como você bem colocou, uma operação de superfaturamento do DENOX aqui, que é o Departamento de Obras contra Secas. Imagine, roubando, tirando dinheiro de estados aí no que diz respeito às secas, mais de 1,4 bi, foram já 43 buscas e apreensões, 17 mandados de prisão. Então, sem dúvida alguma, é melhor que o Flávio Dino ele assuma esse contexto, até porque está lidando com essas questões, vai entender de forma mais global e vai poder dar a destinação adequada. Mas que chama atenção para a corrupção, sim, nós precisamos realmente mudar esse formato hoje de emendas. Não é de hoje que eu falo aqui, continua sendo um vasoduto, nós não temos força para mudar isso no Congresso, porque a maioria dos congressistas que estão lá dependem desse contexto e muitas vezes se valem, mas a oportunidade bate a porta em 2026, porque enquanto isso permanecer, nós teremos o desvio de finalidade de serviços públicos que, infelizmente, desbancam operações como essa de corrupção. Emerson Tawil, eu imagino agora o retorno do Congresso, nós teremos as eleições já dia 1º, né, Câmara e Senado, com todas as decisões que foram aplicadas pelo ministro Flávio Dino aí no recesso. Então eu fico imaginando o clima político como ficará, mas o fato é que o governo não produz nada, né? Quer dizer, todo esse dinheiro que a gente fala que é desviado é nosso. Então todo cidadão que paga imposto, esse dinheiro não é do governo, não é do Congresso, esse dinheiro é nosso. E Emerson, é um volume considerável e de fato virou uma moeda de troca. A votação só acontece quando libera emenda ou não acontece. E mais uma vez, como você mesmo diz, essa tensão é muito prejudicial para quem? Principalmente a sociedade. Quanto maior o conflito dentro do Congresso, melhor para os congressistas, porque abre-se o balcão de negócios e aí, através de emendas, cargos, entre outras coisas, outras benesses, acabam fazendo ali aquela harmonia, né, legislativa. E isso é muito ruim.
Eu vou divergir do colega aqui, José dos Milagres, porque a livre distribuição é justamente para que a gente tenha essa parcialidade. Não importa se o ministro A ou B detém um pouco mais da matéria, até porque todos que são lançados e nomeados dentro do Congresso da Suprema Corte passam, né, primeiramente, por uma sabatina. E segundo, que devem ter o quê? Um conhecimento ilibado. Então, esse aspecto eu vou divergir, porque você acaba viciando determinados assuntos a um julgador especificamente, no caso o relator seria o ministro, mas é verdade que ele tem atuado, o ministro Flávio Dino tem atuado por conta das emendas parlamentares, mas eu sou contra essa coisa de você direcionar apenas a um relator, algum ministro, algum julgador. Eu acho que a livre distribuição, ela é saudável, foi criada dessa forma para que não haja um vício ali, não estou dizendo que vai ocorrer tal, mas um determinado assunto direcionado para determinada pessoa, eu acho isso muito prejudicial juridicamente falando, até porque os ministros estão ali para proteger e salvaguardar a Constituição Federal. Excepcionalidades à parte, como o caso desse daí, porque, inclusive, esse caso foi parar na Suprema Corte porque um deputado federal estaria, né, envolvido dentro dessa operação que foi desencadeada em dezembro do ano passado, que tiveram a prisão de 16 pessoas, inclusive. Mas, tirando essa parte, sem dúvida alguma, quando há um conflito, quando há esse conflito dentro da Suprema Corte ou dentro do Congresso Nacional, é muito prejudicial e a população muitas das vezes não sabe de que quanto maior a tensão, pior é para o bolso do contribuinte. Sem dúvida, Rodolfo Marins, então o Supremo tem atuado diretamente, principalmente o ministro Flávio Dino, e a expectativa é essa, né? Que a questão das emendas ainda muito contraditória e também muito nebulosa. Sim, eu quero que quem está nos assistindo agora e não sabe do que se trata, o que é essa operação Overclean, significa o seguinte: visa desarticular uma suposta organização criminosa envolvendo fraudes licitórias, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Inclusive, me atento a esse ponto, inclusive por meio de emendas parlamentares. Aí eu concordo aqui com meu amigo Milagres de que Flávio Dino talvez seja a pessoa mais indicada para ser o relator disso, uma vez que ele está à frente dessa investigação sobre essas emendas parlamentares, querendo a transparência dessas emendas. Ninguém melhor nesse momento que Flávio Dino. Entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para mim, é o que tem o mais poder, é o que tem mais afinidade com o assunto. E a Polícia Federal, ela faz um trabalho incrível no que tange a humildade em querer Flávio Dino como relator, porque nós sabemos das competências hoje da Polícia Federal e trazer o ministro Flávio Dino só engrandece ainda mais esse processo. Diogo da Luz, a gente pode esperar então um freio aí nesse processo. O Flávio Dino já fez isso na virada do ano, deve continuar nessa linha. A gente lembra que o orçamento não foi votado ainda, está tudo condicionado a emendas, tem a eleição, as eleições praticamente já estão consolidadas lá, vai ser o Alcolumbre no Senado, o Hugo Mota lá na Câmara, não deve haver muita divergência e disputa em relação a isso. Mas, de qualquer forma, a gente pode imaginar que o Supremo vai continuar, principalmente através do ministro Flávio Dino, um freio nessas emendas aí para uma maior transparência e também toda a descrição mesmo para onde vai o nosso dinheiro. O freio nas emendas me parece certo já, Marcelo. Agora, a Overclean é uma operação criminal. É para descobrir desvios de dinheiro feitos com essas emendas através do DNOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Para dar uma ideia do que seja esse antro aí, o estado de Nebraska, um dos estados americanos, tem mais irrigação do que todo o Brasil, um estado apenas. E o Brasil tem 18% de toda a água doce do mundo aqui. No estado de Nebraska chove tanto quanto no Ceará, que vive decretando emergência hídrica, porque sempre está com problema de falta d'água. Como é que pode isso? Um país tem tanta água, tem um secular, quase secular, Departamento de Obras contra a Seca, que só faz gastar dinheiro, não resolve coisa nenhuma. Eu não tenho dúvida que é uma indústria. E se puxarem esse novelo, vão achar talvez outro mensalão ou lava-jato ou coisa talvez ainda maior. Agora, o que me preocupa demais, essa discussão ficando no Supremo Tribunal Federal, em vindo as condenações de pessoas, espero que se descobrirem mesmo crimes, as condenem, as pessoas do Brasil têm direito a duplo grau de jurisdição, ou seja, quando condenadas por uma corte, têm direito a recorrerem a uma corte de segunda instância superior a essa. Ao fazer esse recurso, como é que vai fazer com o Supremo? O resultado vai acabar sendo, muito provavelmente, depois de 5, 6, 7 anos, a anulação de tudo.
Infelizmente. Maris, por favor. É um ponto de vista extremamente interessante no âmbito jurídico. O Diogo da Luz trouxe aqui pra gente agora, porque esse condenado ela tem direito a uma segunda instância também, né? Mas se for condenada de novo, vai para o Supremo Tribunal Federal, vai para uma terceira instância, e aí sim, você tem um ministro sendo um relator, que é o ministro Flávio Dino. Sendo essas pessoas condenadas em primeira e segunda instância, como é que fica, então, um juiz ou um ministro que está sendo o relator ali julgar esse caso? É um ponto de vista para se observar. Mas, até chegar lá, essa operação Overclean vai tirar de dentro dos tapetes, debaixo dos bueiros, de dentro dos bueiros, debaixo dos tapetes, muitas pessoas que cometem esse tipo de crime, porque de fato é uma operação criminosa, onde tange ali, onde direciona para pegar esses ladrões que desviam nosso dinheiro público, sobretudo aqui no Brasil.